Olá, está no ar o Semana Legislativa, o nosso telejornal com resumo das principais notícias que marcaram a semana na Câmara e na nossa cidade. Confira agora os destaques desta edição. Projeto aprovado na Câmara cria um centro de referência de política de enfrentamento à violência contra as mulheres em São José. Ainda sobre projetos de lei, outra matéria aprovada pelos vereadores vai instituir na cidade o Dia Municipal em homenagem às pessoas que foram vítimas da Covid-19. Sessão solene, Câmara homenageia a Igreja da Cidade com medalha de mérito educacional. Legislativo recebe audiência pública para discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023 com a população. Confira os principais assuntos e projetos debatidos pelos vereadores nos resumos das sessões de terça e quinta. E energia limpa, São José dos Campos já tem frota de carros elétricos em diversos serviços. Lei aprovada na Câmara incentiva a aquisição desses automóveis nos setores públicos. Seja muito bem-vindo, o Semana Legislativa está no ar. E agora a gente confere os destaques da última sessão, realizada na quinta-feira. Os vereadores aprovaram 5 projetos durante a 15ª sessão do ano. Um deles, pautado na causa animal, proíbe a realização de tatuagem e a colocação de piercing em animais domésticos, domesticados e silvestres. A matéria, de autoria do vereador Fernando Petit, prevê advertência, multa, suspensão e até a cassação do alvará do estabelecimento que realizar tais intervenções. Já no tema da inclusão, os vereadores também aprovaram um projeto apresentado pela Frente Parlamentar em Apoio à Pessoa com Autismo, que cria, em São José, o selo Escola Amiga do Autismo. O selo vai ser conferido a escolas que realizarem ações para o acolhimento humanizado de alunos autistas, além de propostas para ampliar a acessibilidade, o aprendizado e o respeito no ambiente escolar. A proposta foi assinada pelos vereadores Dr. Elton, Dulce Rita, Fabião Zagueiro, Fernando Petit, Júnior da Farmácia, Marcelo Garcia, Milton Vieira Filho, Rafael Pascucci, Renato Santiago e Roberto Chagas. As outras 3 propostas aprovadas vão dar nome a ruas em homenagem a moradores falecidos. Ainda durante a sessão, os vereadores votaram pelo não recebimento de uma denúncia de infração político-administrativa protocolada por uma cidadã contra o prefeito por não realizar aportes ao Instituto de Previdência do Servidor Municipal previstos na Lei Orçamentária Anual de 2021. A denúncia foi rejeitada com 17 votos contrários e 3 a favor e será arquivada. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E a Câmara foi sede de uma audiência que discutiu o projeto da LDO de 2023 com a população. A LDO, ou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é uma prévia das ações e metas do município que podem compor o orçamento da cidade no próximo ano. A audiência na Câmara foi a segunda de uma série de 7 encontros promovidos pela Prefeitura para que a população participasse dos debates e também apresentasse sugestões à lei. A Câmara de São José dos Campos recebeu uma audiência pública promovida pela Prefeitura para a discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023. O encontro, conduzido pelo secretário de Gestão Administrativa e Finanças, Odilson Braz Júnior, teve como principal objetivo consultar a população na elaboração das diretrizes do orçamento para o próximo ano. A lei orçamentária anual é feita com base na lei de diretrizes orçamentárias. Agora nós estamos traçando as diretrizes, e é isso que nós estamos fazendo agora. Com as diretrizes, uma vez aprovadas, aí sim a gente parte para a construção do orçamento propriamente dito. Esta foi a segunda audiência de um total de 7 que serão realizadas pelo governo municipal para ouvir as demandas dos moradores. Cerca de 20 pessoas compareceram ao encontro realizado no plenário da Câmara. Ainda durante os trabalhos, foi cedido espaço para que os inscritos pudessem fazer uso da palavra e apresentar pessoalmente sugestões ao poder público. Para o secretário, a participação dos munícipes é parte importante do processo da elaboração da LDO. É muito importante a participação. Quanto mais as pessoas participarem, melhor será feito o direcionamento. Hoje nós tivemos uma participação presencial e nos ajuda a entender o que o munícipe pensa, né? A participação é sempre muito bem-vinda e importante. Representando a Câmara, o vereador Júnior da Farmácia esteve presente na reunião.
Membro da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento do Legislativo, o parlamentar avaliou como positiva a participação popular durante a audiência. O papel do nosso vereador é poder acompanhar as audiências, a gente vai ter acesso a toda essa documentação e depois cobrar do executivo, num equilíbrio entre o executivo e o legislativo, para poder prosseguir o ano que vem o nosso orçamento. O vereador também analisou o papel do Legislativo de participar das audiências da Prefeitura e lembrou ainda que a Câmara também deve promover discussões para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O nosso papel também é divulgar essas audiências para que tenha uma participação maior da população, que é importantíssimo, ele solicitar da sua região o que ele necessita, se na UBS precisa de uma reforma, se ele acha que tem que fazer algum investimento específico na região, até na cidade toda, então é importantíssimo. Ao final das audiências públicas, as sugestões apresentadas pelos moradores serão analisadas pela Prefeitura. Além da participação presencial, a população ainda pode propor demandas para a LDO por meio de um formulário online disponível no site da Prefeitura. Segundo o município, todas as propostas serão respondidas e aquelas viáveis de execução irão compor o projeto da LDO. A previsão é que até o final de abril a matéria seja enviada para a Câmara para a apreciação dos vereadores. O nosso prazo para envio do projeto é 30 de abril. Então nós temos até 30 de abril para resolver a questão e estar com o projeto pronto. Entendemos que vamos fazer isso provavelmente uma semana antes do 30 de abril. Então vamos recolher todas as informações, todos os pedidos, solicitações, fazer a distribuição dentro do projeto de lei, né, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e aí fazer então o encaminhamento para a Câmara até a data limite. E a partir do programa de Olho no Asfalto, São José dos Campos vai contar com o apoio da tecnologia para mapear buracos e problemas de pavimentação nas ruas da cidade. Tudo isso é feito a partir de um sistema inovador que usa inteligência artificial e sensoriamento remoto. Muito legal, né? Um exemplo ideal de cidade inteligente. Os buracos e remendos no asfalto das ruas de São José dos Campos estão com os dias contados. Isso porque, a partir de agora, a cidade vai contar com uma nova ferramenta de mapeamento da malha viária. É o programa de Olho no Asfalto, que vai utilizar carros equipados com sensores para percorrer os mais de 2.800 quilômetros de vias asfaltadas da cidade. A tecnologia foi desenvolvida pelo Grupo Geovista, que foi contratado pelo governo municipal por R$ 552 mil em um acordo válido por 12 meses. Segundo Márcio, agente de projetos da empresa, os sensores foram colocados próximos às suspensões das rodas, facilitando a detecção das ondulações de cada trecho. Ele vai pegar a reação do veículo em relação ao pavimento, aquela vibração vai determinar qual que é aquela assinatura digital, e a partir dessa assinatura digital a gente vai processar esse dado, ponderando ele por velocidade, ponderando ele por tipo de veículo, pela própria condição do pavimento, e chegar numa relação entre a vibração percebida e a qualidade do pavimento em si. Ao todo, serão 30 carros equipados com esses sensores rodando pela cidade. Desse grupo, 15 são veículos da frota municipal, ou seja, carros da GCM, Defesa Civil, Secretaria de Mobilidade e Urban, e outros 15 são táxis ou veículos privados de aplicativos. Dentro dos carros, um smartphone vai receber todos os dados coletados pelos sensores e repassar essas informações a um banco de dados hospedados em uma nuvem. E esse smartphone depois armazena os dados, adiciona alguns dados também, como dados de GPS, dados de velocidade, e envia esses dados para um servidor que vai fazer todo esse trabalho de algoritmos aí para determinar a qualidade do pavimento ali. Um trabalho que vai acelerar o processo de vistoria e recapeamento das vias da cidade. É o que garante o Enio, analista técnico da Secretaria de Mobilidade Urbana de São José. Para ele, além da rapidez, essa tecnologia vai deixar o serviço de detecção mais preciso. Com esse mecanismo tecnológico, primeiro que a gente tem uma detecção, uma precisão muito melhor, e também você consegue, a partir desses dados mais precisos, intervir em determinados trechos, né, que realmente necessitam da intervenção, gerando uma economia e uma técnica melhor.
E os sensores instalados embaixo dos carros não são os únicos aparelhos utilizados para fazer o mapeamento da malha viária da cidade. Os carros são equipados com câmeras como essa, que ajudarão a identificar todas as imperfeições do asfalto. Serão instaladas até 6 câmeras para a identificação de reparos mais profundos nas vias, além de analisar outros itens como placas, bueiros e lombadas. Então a gente, para agregar mais informações ao sistema, a gente colocou essas câmeras e treinou essa rede de visão computacional para enxergar esses itens que talvez não fossem tão claramente percebidos pelo sensor de vibração. Os carros equipados com os sensores e as câmeras já estão rodando pela cidade. Os dados coletados e enviados para o banco de dados serão atualizados a cada 15 dias e os relatórios serão fechados mensalmente. Com o passar do tempo, a Secretaria de Mobilidade Urbana espera ter uma análise completa dos problemas da malha viária da cidade. A ideia é, no final de 12 meses, que é o período do contrato, a gente tenha toda a malha viária de São José mapeada e classificada, né, de acordo com os parâmetros lá que o aplicativo permite, né? E no próximo bloco você confere os destaques da sessão de terça-feira. Também vai saber os detalhes de um projeto de lei que prevê criar na cidade um centro de enfrentamento à violência contra as mulheres. E como foi a sessão solene que homenageou a igreja da cidade com a medalha de mérito educacional. A gente volta já. Estamos de volta com Semana Legislativa. Agora a gente confere o balanço que preparamos com os destaques da sessão de terça-feira. Durante a 14ª sessão do ano, os vereadores aprovaram uma série de documentos. Foram indicações, requerimentos e moções com pedidos diversos, sendo a maior parte para execução de serviços de manutenção pública, como troca de lâmpadas, podas de árvores, pavimentação, além de rondas policiais em alguns bairros. No período do pinga-fogo, os assuntos na tribuna foram gestão pública, fiscalização, saúde, inclusão e meio ambiente. O vereador Tomás Henrique defendeu a importância de o serviço público ser exemplo para a população nas tomadas de decisões que envolvem a cidade. Ele aproveitou o assunto para discutir as possíveis mudanças previstas na Previdência dos servidores municipais a partir de um projeto enviado pela Prefeitura que está em tramitação na Câmara. O vereador Dr. José Cláudio levantou o tema da saúde. Ele defendeu a necessidade de facilitar a liberação de 2 remédios na rede pública que tratam de doenças cardíacas. Também parabenizou um atleta joseense pelo destaque em uma competição internacional de triatlon. Já o vereador Zé Luiz lembrou sobre o Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março. Ele ainda comentou sobre os 30 anos de história da Paróquia Espírito Santo, localizada no Jardim Satélite, e sobre a campanha Pé Sem Fome, que arrecada alimentos para famílias carentes. O tema do Dia Mundial da Água também foi abordado pela vereadora Amélia Naomi, que exibiu um vídeo de despejo irregular de esgoto no córrego Vidoca. A parlamentar também pediu maior fiscalização e ações de preservação do meio ambiente na cidade. Na tribuna, o pedido da vereadora Juliana Fraga foi por inclusão. Ela citou o Dia Internacional da Síndrome de Down e pediu por mais respeito e políticas públicas a favor das pessoas diagnosticadas com a síndrome, que deve ter uma nova nomenclatura, passando a ser denominada como trissomia do cromossomo 21. O vereador Fernando Petit também trouxe à tona a importância da inclusão e valorização das pessoas com síndrome de Down. Outro tema levantado pelo parlamentar foi o esporte. Ele parabenizou a conquista da equipe sub-15 de hóquei de grama, que venceu um torneio na modalidade. Ainda no Pinga-Fogo, o vereador Marcão da Academia comentou sobre um projeto de lei de sua autoria que prevê maior fiscalização do barulho dos escapamentos das motos da cidade. Ele apresentou um balanço da vigência do projeto que resultou na apreensão de motocicletas em situação irregular. Marcão também abordou outro projeto apresentado por ele, que instalou totens de autoatendimento nas UBSs, além de ações de fiscalização pelo município. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E a gente segue para falar de um assunto muito sério, que é a violência contra as mulheres.
Um projeto de lei aprovado na Câmara, de autoria do vereador Renato Santiago, prevê criar em São José dos Campos um centro de referência de política de enfrentamento à violência contra as mulheres. O espaço prevê acolher e orientar as vítimas, além de oferecer apoio psicológico, social e jurídico. Os detalhes na reportagem. Segundo a Rede de Observatórios de Segurança Pública, em 2021 foram notificados 1.975 registros de violência contra a mulher no Brasil. 409 eram feminicídios. Ainda no país, é registrado um caso de violência a cada 5 horas e um assassinato por dia. Em São José dos Campos, para ampliar o apoio assistencial, jurídico e psicológico às mulheres vítimas de violência, foi aprovado um projeto de lei de autoria do vereador Renato Santiago que autoriza a criação de um centro de referência de política de enfrentamento à violência contra as mulheres. E ali ela vai ter o centro de apoio psicológico, né, porque essa mulher estará extremamente vulnerável psicologicamente. Ela sofreu uma agressão dentro da sua própria família, né? Ela também terá um serviço de proteção com todas as medidas protetivas relacionadas, aí sim, quando eu digo que é importante trabalhar as duas secretarias juntos, a SASC faz o apoio psicológico, a Secretaria de Proteção ao Cidadão, ela dá a segurança para que essa mulher ela não seja agredida novamente e que o agressor ou seja preso, né, pela Polícia Militar e que principalmente respeite as decisões judiciais, que são as restrições, né, de estar perto dessa pessoa. Dentre as especificações do centro estão acolher as mulheres em situação de violência, promover o atendimento especializado, articular meios que favoreçam a inserção da mulher no mercado de trabalho, garantir acesso aos programas existentes no município e propiciar meios para que as mulheres possam obter apoio jurídico. Ainda segundo a justificativa do projeto, o centro deve fortalecer a equidade de gênero dentro do município de São José, além de eliminar a discriminação e violência. Em situações complexas como essas, é necessária uma rede integrada para garantir assistência às famílias. Para o secretário de Apoio ao Cidadão, Bruno Henrique dos Santos, a aprovação deste projeto aumentará a rede de proteção às mulheres em São José. Desde o início de 2017, aqui na Secretaria de Proteção ao Cidadão, nós temos o trabalho com a Patrulha Maria da Penha, um projeto que visa levar mais segurança para as mulheres que em algum momento foi vítima de violência doméstica e tem a medida protetiva. Existem também serviços do CRAS, CREAS, onde as mulheres têm todo o apoio psicológico, social e jurídico a essas mulheres que porventura teve ali algum problema de violência. Então a Prefeitura já desenvolve projetos e políticas públicas nesse sentido aqui na cidade. A advogada especializada em direito da família, Ana Paula Casagrande, também vê a medida como positiva, mais uma forma de oferecer proteção e segurança. Vai ter esse apoio desse centro especializado que vai direcionar ela, né, porque ela fica numa situação ali perdida, não sabe como fazer, não sabe se volta para casa. Então ela vai receber todo o apoio necessário, né, para ajudá-la nesse momento aí que é bastante complicado, né? Ainda segundo o vereador Renato, a Câmara deve fiscalizar as ações do órgão para garantir a qualidade do acolhimento às mulheres. É o nosso trabalho estar sempre, né, visitando os locais, visitando as secretarias, sempre estar em contato com os secretários, avaliando os números de atendimentos, os processos que foram resolvidos e aí sim a gente consegue mensurar a efetivação desse centro de referência. E um ponto importante a ser destacado é que aqueles que convivem direto ou indiretamente com uma mulher vítima de violência precisam agir, seja por meio de uma denúncia ou oferecendo apoio. Em São José, as denúncias são recebidas pelos números 153 da Guarda Civil, 190 da Polícia Militar e 180 Disque Denúncia para Emergências. A Delegacia da Mulher também é um suporte importante. Além dos CREAS, os Centros de Referência Especializados de Assistência Social, destinados a pessoas que têm os direitos violados. Toda a sociedade também precisa ser agente da rede de proteção e apoio. E como está a sua qualidade do sono, hein? Tem conseguido dormir bem? Bom, além de melhorar o humor, a disposição e a saúde,
Uma boa noite de sono também pode nos ajudar a controlar o peso, isso mesmo. Uma pesquisa apontou que pessoas que dormem menos têm maiores chances de se tornarem obesas. Para entender melhor essa relação, a gente ouviu especialistas que vão nos mostrar por que é tão importante dormir bem. O Amarildo sempre teve uma rotina puxada e por mais de 20 anos sofreu com a apneia do sono, condição que prejudicava a vida pessoal e em família. Para tentar aliviar o problema, ele precisou buscar ajuda. Resultado, além da melhora do sono, perdeu 20 quilos. Procurei o tratamento, foi por causa do motivo de não dormir, comi, engordava. Aí com o tratamento eu fui perdendo peso e voltando à vontade de viver de novo, né? A Andréia foi a responsável por direcionar o tratamento do Amarildo. A fisioterapeuta especializada em saúde do sono explica que uma noite mal dormida está diretamente relacionada com o aumento da vontade de comer e, consequentemente, ao ganho de peso. Para ela, é preciso ampliar o acesso às informações sobre o tema para que a sociedade tenha consciência sobre a saúde do sono. Seria muito necessário que as pessoas dormissem pelo menos de 6 a 8 horas, tendo sempre um ritual para que isso acontecesse, né? E se preparando para que isso acontecesse de forma eficaz, né? Mas hoje em dia isso tem sido negligenciado cada vez mais. Uma pesquisa publicada em 2022 pela revista científica JAMA Internal Medicine apontou que o aumento de 90 minutos de sono por noite é o suficiente para a diminuição da ingestão calórica, o que a longo prazo pode resultar em perda significativa de peso. A pesquisa analisou um grupo de voluntários por 4 semanas e, segundo os pesquisadores, essas pessoas deixaram de ingerir cerca de 270 calorias por dia. Algumas chegaram à marca de 500 calorias. Essa rotina por 3 anos poderia representar a perda de 12 quilos, apenas com a reeducação do sono. A Tati Godoy é especialista em saúde e emagrecimento e revela o quanto o sono influencia na nossa fome. De acordo com ela, dormir pouco pode alterar os hormônios ligados à sensação de saciedade e, com isso, aumentar a vontade de comer. A falta de sono ela acaba fazendo com que o nosso corpo não produza os hormônios da maneira adequada. Então, é durante o sono em que a gente produz, por exemplo, o hormônio da saciedade, a leptina. A gente produz o hormônio que estimula a fome, como a grelina. E a falta do sono, dormir mal, acaba potencializando o cortisol, que é um hormônio que vai atrapalhar na queima de gordura posteriormente. E para não sair comendo tudo por impulso, ela cita alguns truques. Ter um planejamento, estipular ali quais são os horários que essa pessoa vai fazer as suas refeições, isso já ajuda a controlar essa fome. E depois investir também numa alimentação mais natural e fazer atividade física. E já que o assunto é qualidade do sono, é importante estar atento a alguns sinais para saber quando procurar um médico. Dificuldade na concentração e em memorização, variação da pressão arterial pela manhã, ganho de peso, dores de cabeça e sono agitado são indícios de que a saúde do sono não vai nada bem. E a Andréia chama a atenção para um termo não tão conhecido popularmente, porém importante e que faz toda a diferença na qualidade de vida: a higiene do sono. Existem regras que nós chamamos de higiene do sono, né? Essa higiene do sono, ela diz algumas regras que o paciente deve cumprir para ter uma boa qualidade de sono. Entre elas, evitar a ingestão de cafeína antes de dormir, alimentos gordurosos, alimentos ricos em carboidratos, né? Evitar o uso do álcool antes de dormir, do cigarro, ter um quarto mais escuro, completamente escuro e sem ruídos, né? Sem nenhum tipo de luminosidade, que é para justamente estimular com que a pessoa durma mais profundamente. E esses hábitos, eles precisam ser seguidos todos os dias, como uma rotina realmente do sono. E em sessão solene, a Câmara homenageou o histórico espiritual, religioso e de assistência social da Igreja da Cidade em São José dos Campos, que também mantém uma faculdade cristã. A instituição recebeu do Legislativo a Medalha de Mérito Educacional. A proposta da honraria foi apresentada pelos vereadores Dr. Elton e Renato Santiago,
como agradecimento pelo trabalho de evangelização e educação realizado na cidade. Esse é o Deus que te conduz. As palavras de fé e adoração deram o tom da sessão solene que homenageou a Igreja da Cidade de São José dos Campos com a Medalha de Mérito Educacional. A proposta apresentada pelos vereadores Dr. Elton e Renato Santiago teve como objetivo reconhecer e valorizar o trabalho da instituição, que é mantenedora da Faculdade Cristã da Cidade e também do Colégio Inspire. Além de fiéis e do corpo docente dos centros educacionais, participaram da solenidade os pastores Carlito Paz e Leila Paz, líderes da Igreja da Cidade de São José dos Campos, o reitor do ITA, Anderson Correia, o diretor da Faculdade Cristã da Cidade, Bruno Costa, e o secretário de Educação do município, Johnny Santos. O vereador Dr. Elton defendeu a importância da educação em uma sociedade e comentou o papel do cristianismo como eixo fundador de inúmeras universidades e centros de pesquisas espalhados pelo mundo. A homenagem e reconhecimento que hoje fazemos torna-se fundamental, pois a preocupação da Igreja da Cidade com questões como o desenvolvimento da educação demonstra o afinco da instituição para desenvolvimento dos talentos humanos com eficiência, eficácia e efetividade de forma proativa e também sustentável. Além disso, a iniciativa confirma a busca pelo respeito e valorização do ser humano com solidariedade, dignidade, caráter e integridade. Também enaltecendo o trabalho educacional promovido pela Igreja da Cidade, o vereador Renato Santiago fez um discurso pessoal, já que é professor do Colégio Inspire. Ele ainda comentou sobre o impacto que a educação tem na transformação de vidas. Ser professor é um dom que Deus entrega. E cabe a você construir o seu caminho, que não será fácil. Mas, fazendo as escolhas certas, com ele, fica mais suave. Tenho muito orgulho de fazer parte desse corpo docente do colégio até hoje. Educação muda as pessoas. E essas pessoas é que vão transformar o mundo. A Igreja da Cidade atua no Vale do Paraíba desde 1942, com a missão de evangelizar e ajudar no desenvolvimento de São José dos Campos e região. Na busca em contribuir com a educação do município, a instituição inaugurou o Colégio Inspire em 2013 e há 3 anos decidiu fundar a Faculdade Cristã da Cidade, trajetórias que foram exibidas em vídeos institucionais apresentados na solenidade. O destaque deste trabalho foi mencionado pelo reitor do ITA, Anderson Correia, que parabenizou o histórico de sucesso dos centros educacionais. E hoje a gente está num ambiente onde a educação é necessária, em todos os segmentos e principalmente agora, depois da Covid. E a formação de professores é essencial também. O secretário sabe aqui os esforços, né, que a Prefeitura vem fazendo para a formação de professores, até os nossos professores do ITA estiveram com o secretário recentemente para propor um curso de formação de professores também, para colaborar com a Prefeitura. Então, a Faculdade Cristã da Cidade está fazendo algo que já é de interesse, não interesse pessoal, interesse da sociedade brasileira. Quem também fez questão de valorizar o papel transformador da educação foi o diretor da Faculdade Cristã da Cidade, Bruno Costa. Ele frisou que a instituição recebeu nota 4,46 no credenciamento do Ministério da Educação e o curso de Pedagogia recebeu conceito 5, nota máxima. Com ética cristã, cursos inovadores, a preocupação com a educação integral dos alunos, nós vamos conseguir mudar vidas. Vamos crescer com São José e vamos gerar oportunidades para toda a nossa população. A medalha de mérito educacional professor Everardo Miranda Passos foi entregue aos pastores Carlito Paz e Leila Paz em mãos pelos vereadores Dr. Elton e Renato Santiago. Ao receber a honraria, o pastor Carlito Paz relembrou um pouco da história da Igreja da Cidade e valorizou as conquistas da Faculdade Cristã da Cidade. Ele destacou que os trabalhos educacionais serão um legado para o município. Cremos que a transformação de um indivíduo e da sociedade vem pela fé e pela educação. Eu acredito que vamos longe no ensino por excelência, pela transformação através da academia, mas também através dos princípios e valores da fé, porque sem fé é impossível
agradar a Deus. No próximo bloco, vamos falar sobre o futuro da mobilidade aqui em São José. Carros elétricos são realidade em diversos serviços e lei aprovada na Câmara pretende incentivar esse modelo sustentável. E ainda, o projeto aprovado vai criar um dia na cidade para homenagear as vítimas da Covid-19. A gente volta já. E voltamos com Semana Legislativa. Os carros elétricos são o futuro da mobilidade urbana em todo o mundo, né? Aqui em São José, por exemplo, a PM e a Guarda Civil já utilizam veículos movidos a eletricidade. E essa também é a realidade dos ônibus da linha verde. Para auxiliar ainda mais esse futuro sustentável, até mesmo uma lei aprovada na Câmara prevê incentivar o uso de veículos elétricos na cidade. Os detalhes na reportagem. Essas são 4 das 8 novas viaturas 100% elétricas disponíveis para o uso da atividade delegada da Polícia Militar de São José. Fabricadas pela empresa chinesa BYD, as viaturas têm autonomia de 300 quilômetros e estão rodando nas ruas desde o final de fevereiro. Segundo o tenente Anderson Agostinho, além de gerar economia, os novos carros devem ajudar no patrulhamento nas ruas da cidade. Colaborar aí com relação a maior quantidade de unidades de serviço territorial na rua e também uma sensação de segurança que vai ser proporcionada aí para a população de São José dos Campos com um índice maior aí de colaboração entre a PM junto com a Prefeitura. E as viaturas da Polícia Militar não são os únicos exemplos de veículos elétricos utilizados em São José. A frota elétrica da cidade também é composta por 30 viaturas da Guarda Civil Municipal, serviço de carros compartilhados e, em breve, será reforçada pelos veículos leves sobre pneus da linha verde e ônibus do transporte público. Tudo isso pode ser considerado o resultado da política municipal de incentivo ao uso de carros elétricos e híbridos, sancionada em 2018 e aprovada no plenário da Câmara no ano anterior. A autora do projeto de lei, a vereadora Amélia Naomi, acredita que o poder público tem papel importante nesse debate. Precisa que o poder público faça sua parte para que, a partir daí, tenhamos vários postos de atendimento, né, que a gente consiga implementar. E São José também, por isso que eu apresentei o projeto, deve ser essa referência no Brasil. Para a parlamentar, São José está credenciada a ser pioneira no incentivo de carros elétricos, já que nos anos 1970 a cidade foi precursora no uso de uma energia mais limpa, com o desenvolvimento do motor a álcool no DCTA. E para que os veículos movidos a energia elétrica sejam cada vez mais populares, Amélia acredita que é preciso fornecer incentivos e garantias para as empresas. O governo tem que incentivar e implementar essa lógica da energia limpa. Essa garantia é fundamental. Então, por exemplo, nós temos que ter vários postos aqui na Dutra, né, para que as pessoas com o carro possam ter lá o seu abastecimento. Incentivo que pode ser importante também para o meio ambiente. É o que garante o Ritieri. Engenheiro ambiental, ele afirma que o carro elétrico é a opção mais viável em relação aos veículos movidos a energias não renováveis, como a gasolina e o álcool. O combustível fóssil ele é uma fonte de energia não renovável. Uma hora ele vai acabar, ele vai se esgotar, né? Ele não se autossustenta, né? Então, essa fonte de energia elétrica, né, que o veículo traz aí, né, acredito que vai ser o futuro. Isso se torna menos poluente, né? A cidade vai ganhar com a qualidade de vida, né? A população, o meio ambiente, a saúde. Então, tudo isso influencia e é uma grande importância ter esse incentivo na cidade. Além de ajudar o meio ambiente, no futuro os carros elétricos também podem ser benéficos para o bolso, já que a manutenção é mais barata que os veículos convencionais. Essa economia ela vem de manutenção, né? No caso, o carro elétrico você não vai precisar colocar água no carro, trocar óleo, trocar correias. Então, reduz muito a manutenção do veículo. Com isso, também você deixa de consumir, né? E gerar resíduo ao meio ambiente, né? Na cidade, né? Na questão de resíduos sólidos. Por enquanto, ainda é só o começo do uso dos carros elétricos no país.
Mas São José dos Campos dá um passo importante para o que pode se tornar realidade em um futuro não tão distante. E no mês de março, nossa cidade tem um dia especial para homenagear os cuidadores de idosos. A data é fruto de uma lei aprovada pelos vereadores como forma de homenagear a profissão que vem ganhando cada vez mais destaque a partir do envelhecimento populacional. Para a Câmara, valorizar esses profissionais também serve de incentivo para a criação de políticas públicas na área, um trabalho sério, pautado pelo cuidado e amor ao próximo. Com muita calma e cuidado, a Lucy vai ajudando a dona Ceci, de 83 anos, nas tarefas do dia a dia. Um trabalho que realiza com muito orgulho. Já são 5 anos na carreira de cuidadora de idosos, atividade que encara como vocação. E como a Lucy mesmo conta, nessa área, quando trabalhamos por prazer, o resultado é um só. O paciente acaba virando parte da família. A humanização faz parte, então você pega amor. Então, quando eu estou em casa, do nada às vezes me vem, o que será que a dona Ceci está fazendo? Esse horário a dona Ceci está jantando. Isso daí acaba fazendo parte da nossa vida. Para chegar onde chegou, a Lucy precisou se capacitar. Se formou num curso de cuidadora de idosos, fez estágio, procurou especializações e agora faz graduação em gerontologia. Todo esse aprendizado é fundamental, mas segundo ela, a profissão também traz outros ensinamentos que surgem com a vivência ao lado dos idosos. Sempre eu converso com a dona Ceci, com outros idosos que eu cuido também, e aí você ouvindo eles, você vê o tanto que eles já passaram, o quanto já foi sofrimento que eles tiveram, que hoje em dia a gente tem tudo na mão. E a Lucy é um exemplo entre muitos profissionais que estão buscando a área de cuidador de idosos. Uma das explicações está no envelhecimento populacional. Uma pesquisa nacional apontou que os idosos já somam quase 18% da população brasileira e a tendência é de crescimento nos próximos anos. Essa realidade, vinculada aos impactos da pandemia, mostraram a necessidade da busca por esse profissional, que precisa de formação qualificada. A Cíntia, por exemplo, coordena um curso de cuidadores de idosos em São José e disse que a procura pela capacitação aumentou quase 200% na pandemia, assim como a busca pelo profissional. Eu mesmo recebo diariamente, em média 4 ligações por dia, procurando profissionais que tenham essa qualificação para cuidar de um idoso que está em casa ou que está internado em algum lugar. Ainda segundo a Cíntia, o estudo e a qualificação são os grandes diferenciais de um profissional que atua como cuidador de idoso. No geral, a capacitação dura 6 semanas e, além do cuidado humanizado, o futuro profissional também aprende sobre doenças e as especificidades no tratamento dos idosos. A gente busca a raiz mesmo, a raiz das demências, das particularidades dos idosos. A gente procura trabalhar a parte do cuidador se cuidar para estar bem, para cuidar do outro. Então, são coisas que a gente prioriza muito durante o curso. E uma boa assistência. E para valorizar essa profissão que tem crescido tanto, a Câmara aprovou uma lei do vereador Robertinho da Padaria que criou na cidade o Dia do Cuidador do Idoso. A data, comemorada no mês de março, serve de lembrança sobre a importância da profissão para garantir a qualidade de vida de muitos idosos, principalmente aqueles que perderam a autonomia. Uma profissão muito importante, que já fala cuidador, que é cuidar, cuidar das pessoas, cuidar com dedicação, cuidar com amor, não só pensando no financeiro, na correria do dia a dia, quem tem um irmão, um pai, uma mãe, às vezes a gente não consegue dar 100% ali de atenção. E você tendo um cuidador que possa fazer esse trabalho realmente com muita dedicação, sem dúvida nenhuma vai ajudar muito. Então, eu acho que mais que merecido essa data de reconhecimento. Ainda segundo Robertinho, a profissão é muito importante na prevenção de casos de abandono e maus tratos aos idosos. Para o parlamentar, ter um dia dedicado à classe na cidade pode incentivar na construção de políticas públicas na área. Esse olhar do poder público em poder investir mais, que é a questão do cuidador, de cuidar de pessoas com algum tipo de doença, que possa ficar mais próximo dos seus familiares, isso sem dúvida traz muito mais segurança. Por isso que é importante o apoio, o incentivo cada vez mais do poder público com relação aí, nesse caso, social, que é cuidar de gente, cuidar das pessoas.
E falando em políticas públicas, a Lucy, que conhecemos no início da reportagem, pede por maior regulamentação da profissão, já que os profissionais da área trabalham no esquema de plantão e com isso perdem alguns benefícios. Ainda assim, ela não nega o amor que carrega pelo trabalho como cuidadora de idosos. O aprendizado que alcançou na carreira é também para ela uma lição de vida. É o que eu costumo dizer, quem tem a sorte de trabalhar com o idoso, vê o quão a vida é simples, a gente que dificulta. E um projeto de lei aprovado na Câmara vai criar em São José dos Campos o Dia Municipal em homenagem às pessoas que foram vítimas da Covid-19. A proposta, de autoria do vereador Marcão da Academia, serve para dar apoio e força às famílias que perderam um parente pela doença e também como lembrança da importância dos cuidados preventivos durante uma pandemia. Os detalhes na reportagem. O André ainda sofre com a dor da perda da esposa, que faleceu de Covid-19 no ano passado, aos 31 anos. Uma dor irreparável. Nas fotos, ele guarda com muita gratidão tudo o que viveu ao longo de 13 anos ao lado da mulher. Uma pessoa que, como ele mesmo descreveu, amava a vida e lutou por ela. A gente começou a trabalhar no mesmo lugar. Ela lá foi o primeiro emprego dela e o meu foi praticamente o primeiro também. A gente se conheceu lá, dali a gente trocou de emprego, foi crescendo junto. A gente teve a primeira moto, o primeiro carro junto, fizemos a primeira viagem para outro país junto. Tudo o que eu sou hoje, a forma que eu penso, tudo foi convivendo com ela e a gente cresceu junto. Para tentar superar o luto, André conta com o apoio da família e também da companhia dos cachorros do casal. Uma ajuda que supre um pouco da solidão, mas não substitui a presença da esposa. Agora eu consigo entender e pensar de uma forma positiva e lembrar das coisas boas. E eu tenho certeza que ela está no melhor lugar que ela poderia estar. Então, um dia a gente vai estar todos juntos e Deus sabe o que faz, é isso. Além do André, aqui em São José, muitas famílias também compartilham a dor de perder um parente pelo coronavírus. Desde o início da pandemia, cerca de 2.900 pessoas faleceram por conta da doença na cidade. E se considerarmos todo o Brasil, esse número passa dos 600 mil. Como forma de homenagear quem partiu de maneira prematura, vítima da Covid, a Câmara aprovou um projeto de lei que instituiu na cidade o Dia Municipal em homenagem às pessoas que morreram pela doença. A matéria é de autoria do vereador Marcão da Academia. Esse projeto nós colocamos principalmente para relembrar as pessoas que foram vítimas, para a gente também poder valorizar a todos aqueles que ajudaram de alguma forma, que estiveram no combate de frente, para aqueles que conseguiram se salvar, né, nos momentos mais difíceis que passaram, para as famílias. Segundo o projeto, o dia escolhido para abrigar a data foi 12 de março, dia em que o nosso país registrou a primeira morte pela doença. Como lembra o vereador Marcão, neste período o município vai poder promover eventos e ações em homenagem às vítimas da Covid-19, um ato de conforto às famílias em memória dos entes queridos e também a lembrança de que é preciso se cuidar durante um período de pandemia. Mostrar a importância, né, que nós temos de fazer um trabalho de prevenção, a nós nos cuidarmos, vacinar, usar as máscaras, né, lavar as mãos, independente do momento, porque essa foi a pandemia de uma doença, de um vírus que assolou, matou, mudou muito a nossa vida. Nos ensinou muito, mas mudou muito a nossa vida. E a gente, independente de doença que for, a gente sempre está preparado, nos cuidarmos mais. E como aponta a justificativa da matéria, o Dia em Memória às Vítimas da Covid é uma medida de justiça para todos os moradores que lutaram contra a doença, mas que infelizmente não resistiram ao vírus. Qualquer um que perdeu um ente querido, um amigo, sabe a dor que é, né? E a gente sempre fica, poxa, por que isso aconteceu? Por que foi comigo? Por que foi com um parente meu? Então, é um momento que a gente tem realmente de relembrar a toda essa luta, a todas as vítimas
e a fortalecer cada vez mais. A todos nós, a sempre estarmos prontos para o que vier e juntos combatermos o que tiver que combater. E para aqueles que se despediram de quem ama por conta da Covid-19, como o André, que conhecemos no início da reportagem, a data é um conforto à saudade. Este dia vai reforçar as boas lembranças para que fique sempre viva na memória a história de cada um que se foi pela doença. Eu acho que seria interessante, seria muito importante ter um dia, sei lá, alguma coisa para lembrar dessas pessoas, né? E também para uma forma de trazer uma alegria para as pessoas que ficaram aqui, que perderam um familiar, uma esposa, o que seja. E além do Dia Internacional da Mulher, com foco na valorização de direitos e oportunidades, este mês o nosso país também chama atenção para a saúde feminina. É a campanha Março Lilás. A proposta é reunir esforços e ações para alertar as mulheres sobre a prevenção e tratamento do câncer de colo de útero, uma das maiores causas de morte por câncer entre as mulheres. A campanha também recebe o reconhecimento da Câmara. No mês de março, que marca o período de atenção especial às mulheres, não poderia faltar uma campanha de conscientização sobre a doença que é a quarta maior causa de morte entre o público feminino, o câncer de colo de útero. Por ser um tipo de câncer prevenível e com elevado índice de cura, a campanha Março Lilás ganha ainda mais efetividade e visa alertar a população sobre os cuidados e o combate à doença, como explica a médica Helena Proni. E acho que a gente trazendo essa informação de forma mais ampla para a população, com certeza vai ser benéfico. E isso já tem acontecido, né? A gente tem tido avanços nas últimas décadas. E acho que podemos avançar muito mais se a gente continuar informando a população, dando condições de rastreamento, de vacina. A principal causa do câncer de colo uterino é a infecção pelo HPV de alto risco. Segundo especialistas, cerca de 10% das mulheres que contraem o papiloma vírus humano de alto risco o manifestam de forma persistente, o que pode causar lesões pré-cancerígenas. Essas lesões podem ser identificadas a partir do exame Papa Nicolau, oferecido gratuitamente pelo SUS. Além do exame, a rede pública de saúde também oferece a vacina contra o vírus HPV. É extremamente importante a campanha de prevenção para o HPV, é importante que as pessoas busquem a vacinação, busquem fazer o exame ginecológico periodicamente. A gente tem no SUS o Papa Nicolau, que deve ser colhido ou anualmente ou a cada 3 anos, dependendo da situação. Hoje temos também o exame de HPV, que é considerado padrão ouro para rastreamento. Então, é muito importante que as pessoas se conscientizem de que esse é um câncer prevenível, que se elas buscarem um acompanhamento médico regular, elas podem eliminar bastante as suas chances de ter um câncer de colo. A vereadora Dulce Rita, autora de um projeto de lei que instituiu no município a campanha Março Lilás, destaca a importância de promover o acesso aos serviços de saúde pública. A parlamentar também explica que existe uma luta diária para garantir os direitos dos cidadãos e promover o acesso a esses serviços. Nós notamos que tem muita mulher aí com problemas de saúde, de colo do útero, com vários problemas. Então, isso aí eu falei, bom, se essa demanda reprimida aqui, nós vamos chamar uma atenção aí, fazer um movimento para que as pessoas se atentem para o que está acontecendo com esse segmento. Então, nós estamos querendo fazer essa campanha para chamar a atenção de como a mulher pode se prevenir, como a mulher pode se cuidar, para a mulher ficar atenta com o seu corpo, para nos primeiros sintomas já procurar a prefeitura, procurar a saúde, para não ter que chegar no final. Além do exame, a rede pública de saúde oferece a vacina contra o vírus HPV. Ainda assim, é recorrente o preconceito contra o imunizante, que está disponível gratuitamente pelo SUS para meninas entre 9 e 14 anos de idade. A procura é muito pouca dentro da população. Então, essa vacina tem que ser estimulada, tem que ser educar a população do que se trata, porque às vezes os pais,
confunde esse tipo de vacina dizendo que já está liberando a criança para as práticas sexuais. Não é nada disso. Quanto mais a população tenha conhecimento, mais ela pode estar procurando os órgãos públicos para estar se cuidando. Não só cuidando ela, como também os seus filhos, né? Segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, a taxa de cura nos estágios iniciais do câncer de colo uterino pode chegar a 95%. Este é o caso de Sueli, de 54 anos, que foi diagnosticada com a doença há 6 meses. Ela passou por uma cirurgia, tratamento e recebe acompanhamento regular para evitar a reincidência. Apesar do susto por ter contraído um câncer, hoje consegue ver o lado positivo após tudo o que passou. A gente ir precocemente, né, no médico, seja o clínico ou algum especialista da área, isso é muito importante, né? Porque você previne certas doenças, igual eu. Se eu deixasse, pode ser que iria mesmo abrir e fazer um tratamento paliativo. Não ia ter como. Então, a prevenção é muito importante, né? Por isso que as mulheres procurar o ginecologista, fazer os exames anualmente, né? Ela ter assim, saber o que for irregular do próprio corpo dela, ela ir em busca, né? Para ver o que está acontecendo. É muito importante a prevenção. A especialista explica por que o diagnóstico foi essencial para o sucesso do caso da Sueli e por que é tão importante que cada vez mais mulheres tenham acesso à informação sobre essa doença. O diagnóstico precoce no câncer de colo, ele é muito importante porque a gente consegue pegar uma lesão pré-câncer e tratar. Então a gente pega uma lesão de alto grau, que a gente fala que é a lesão causada pelo HPV, e a gente consegue tirar essa lesão. Quando a gente faz isso, geralmente a gente consegue curar na maioria dos casos. E se não cura imediatamente, a gente consegue fazer um acompanhamento e pegar a progressão dessa doença de uma forma que a gente consegue inclusive preservar a fertilidade da paciente em muitos casos e evitar a progressão para uma doença invasiva. E a Sueli, que está superando a doença, tem um recado importante que vale para todas as pessoas de qualquer idade, de que a prevenção é um gesto de amor à própria vida. Eu, graças a Deus, eu consegui, né, a recuperação e estou aí na luta ainda, né? Não digo que foi ruim para mim, né? Eu digo que foi um aprendizado, né? Um aprendizado que eu consegui superar várias coisas da minha vida, né? E a gente ter cuidado com o nosso corpo, a gente tem que ter cuidado para a gente, para as pessoas que amam a gente e as pessoas que a gente ama também, né? Isso é muito importante, né? A gente ter amor próprio com a gente, se cuidar. E o Semana Legislativa fica por aqui. A gente se encontra na semana que vem com mais notícias aqui da Câmara e da nossa cidade. Até lá!